Olá, tudo bem? Agora são 3 horas e 30 minutos. Muito boa tarde. A maioria dos empregados, para não dizer todos, tem medo de uma palavra: demissão. Só de pensar, dá calafrio, tonteira, até quem bata 3 vezes na madeira. Deixando de lado a imagem dramática ou até a superstição, um fato é que funcionários e algumas empresas estão aderindo ao plano de demissão voluntária. Eu vou dar um exemplo bem recente, ou melhor, que está em discussão agora. A estatal Petrobras, uma das principais companhias do mundo, está incentivando que os empregados de uma determinada faixa de idade se demitam por espontânea vontade. Em contrapartida, está oferecendo algumas vantagens, como indenizações de até R$600 mil. Será que isso é positivo ou é negativo? O que é o plano de demissão voluntária, hein? O famoso PDV. E quais são os prós e os contras? Para responder essas e muitas outras questões, nós temos o prazer de trazer a Elô Souza. Ela é psicóloga e consultora de recursos humanos. Também trouxemos o João Antônio de Moraes, que é coordenador da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Pelo telefone, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Zilda Vieira de Souza Pfeffer, que é socióloga. Você em casa, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para o Facebook, que é o Canal Futura Oficial, para o nosso Twitter, o @Canal Futura, ou se quiser, liga para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Elô. Boa tarde. João, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos telespectadores e aos internautas. Quero começar sabendo o que é esse famoso PDV. Bom, o PDV é o Programa de Demissão Voluntária e ele é o enxugamento da folha de uma empresa. O enxugamento da folha é demissão de funcionários. O PDV simples é demitir funcionários. Tem vários motivos pelos quais as empresas buscam implantar o PDV. Quais são esses principais motivos? Bom, pode ser problemas financeiros, pode ser a união com uma outra empresa, a fusão com uma outra empresa, pode ser uma reestruturação de processos, pode ser uma informatização de processos. Então, vários motivos podem gerar, não, às vezes 2, 3 motivos ao mesmo tempo, podem gerar a formulação de um programa de demissão voluntária. João, quais são os motivos da Petrobras? Os motivos, Tiago, ainda estão sobre análise, né? Agora, a Petrobras fundamentalmente lançou um plano cujo objetivo principal é a saída de trabalhadores que já estão aposentados e que tenham tempo para aposentar até o último dia do programa, no caso 31 de março. Ela está pondo algumas condições, tem que ser trabalhadores que tenham mais de 55 anos, que já reúnam condições de aposentar pelo INSS e pelo nosso fundo de pensão, a Petros, né? Nós ainda estamos analisando, porque o setor está em franca expansão no Brasil. A própria Petrobras tem hoje o maior plano de investimento, um dos maiores planos de investimento do mundo, na verdade, o segundo maior, né? Ela só pede para as petroleiras chinesas, né? Um grande plano de investimentos, e que, portanto, ainda está sob análise o fator que leva. É fato que temos hoje um grande número de companheiros e companheiras que já se aposentaram pelo INSS e se encontram trabalhando. Cerca de 7 mil trabalhadores estão nessa condição. E cerca de mais 1.500 trabalhadores preencherão essa condição até o final do prazo estabelecido. Como é que essa notícia bateu nos empregados? A principal preocupação nossa hoje, Tiago, é a reposição desses trabalhadores. Nós achamos absolutamente fundamental garantir a realização de concursos públicos para admitir trabalhadores que venham a substituir os que venham a aderir ao plano. Importantíssimo sobre 2 aspectos. O primeiro deles, sobre o aspecto da própria empresa. Uma empresa que tem um plano de investimentos, como a Petrobras tem, certamente precisará de muitos trabalhadores. O setor é um setor em franca expansão no Brasil. O Brasil é um dos países que mais cresce em matéria de petróleo no mundo. Hoje, só a Petrobras já corresponde a 11% do nosso PIB. Nós ficaremos nos próximos anos entre as 5 nações mais importantes em produção de petróleo e gás. As empresas concorrentes da Petrobras que entram estão ávidas por mão de obra, né? Então, portanto, é primeiro esse aspecto a nossa preocupação, a reposição para garantir que a empresa tenha condições de manter os seus investimentos e ajudando o Brasil a crescer. Depois, o segundo ponto de preocupação nossa é a própria realidade da sociedade brasileira. O emprego na Petrobras é um dos empregos mais desejados do país. Há muitos anos ela é eleita entre os jovens o emprego dos sonhos da juventude. Portanto,
produzir o petróleo e não gerar emprego de qualidade, como é o emprego que a gente luta para que tenha na Petrobras, é preocupante. Várias empresas, vários países têm produção importante de petróleo e energia e isso não se traduz em melhores condições para os trabalhadores e, portanto, para o povo. Só faz sentido produzir o petróleo se gerar desenvolvimento e gerar renda. Agora, João, você falou uma coisa importante, que é a relação da empresa com esse empregado. Como que as empresas podem se preparar melhor para poder fazer um plano desse ser bem sucedido? Por isso eu quero chamar a Zilda Vieira de Souza Piffelsticker pelo telefone. Ela é socióloga. Zilda, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Boa tarde. Boa tarde. Que é um prazer participar Prazer do programa para discutir um assunto tão relevante que eu estudo desde 1995. Porque além de uma estudiosa acadêmica do PDV, eu vivenciei o maior PDV desse país, que foi o PDV do Banco do Brasil em 1995. Zilda, antes da gente saber mais sobre esse PDV, eu gostaria que você falasse se eu acertei o seu sobrenome. Ah, é Pffelsticker. Nossa, eu não ia acertar nunca! Mas me conta do PDV do Banco do Brasil e me conta um pouco a relação das empresas com esses PDVs. Como pode diminuir o impacto? Olha, esse é o grande problema, Thiago, porque demissão é uma coisa ruim, né? E eu acredito que não é só pelo lado do empregado, é também para o lado do empregador, né? Então, é difícil o impacto negativo, tanto que eu, como estudiosa do PDV, e eu estudei o PDV, vamos dizer, sob várias facetas, porque no mestrado eu estudei o impacto do PDV em cima daqueles que permanecem na empresa, que é altamente negativa, e eu pertencia a essa parcela que eu vivi, lá o clima fica terrível, a insegurança, há uma quebra, eu estou escutando o Moraes aí falar, empresas, por exemplo, a Petrobras é como o Banco do Brasil, ela é uma instituição nacional. Então, normalmente, os funcionários ingressam nessas empresas com uma perspectiva de projeto de vida. Eles entram, trabalham e pensam sempre se aposentar nessa empresa. Eles adotam essa empresa como parte da vida deles. Então, eles receberem uma notícia de um plano de demissão psicologicamente é uma coisa muito estressante para todos os funcionários, mesmo aqueles que não venham a aderir, porque a empresa que passa para o PDV nunca mais é a mesma, porque há uma quebra que eu digo que é irreparável, irreversível da confiança entre o trabalhador e a empresa. Zilda, estou com uma dúvida aqui. Qual é o modelo clássico de PDV? Olha, o modelo clássico, porque o PDV ele vai surgir historicamente, lá na década de 1990, né? Lá nos países de primeiro mundo, porque é uma maneira que eles encontram de enxugar mão de obra, como uma maneira do capitalismo se reorganizar diante da crise de 1970. Então, esses PDVs eles foram formulados por essas grandes consultorias que assessoravam as empresas, né? Então, os PDVs mais, vamos dizer, mais famosos, vamos dizer assim, né? Mais conhecidos foram o da IBM, Auto Latina, Duracell, a Brahma. Tanto que o PDV do Banco do Brasil de 1995, ele é praticamente montado em cima do PDV, assim, muito dentro do formato do PDV lá da IBM. Então, normalmente, como que é o pacote clássico desses PDVs? Ele consiste em um pacote de incentivos financeiros, que é indenização em dinheiro correspondente a determinado número de salários, com base no salário que o funcionário recebia na empresa. Então, eu ouvi falar aí que parece que, por exemplo, varia, dependendo da faixa, da função, da remuneração de cada funcionário. Então, eles põem 50 salários, 30, 20, isso aí, cada PDV tem um formato. Ou eles procuram agregar também atrativos não só financeiros. Por exemplo, a possibilidade desse funcionário se tornar um fornecedor, um prestador de serviço, um consultor, né, dessa empresa.
E além de ganhos indiretos, por exemplo, eles pagam por algum tempo um plano de saúde, um plano previdenciário, então varia, mas classicamente eles fazem isso. Agora, o que é mais importante aí nos PDVs é o forte programa de marketing que a empresa faz para vender esse produto. Então, ela vai realçar muito esses pontos positivos e transformar muitas coisas atrativos e que as pessoas que depois vêm aderir veem que na prática esses atrativos não se confirmam. Por exemplo, eles prometem... Sim? É porque você fez um comentário que me chamou muita atenção. Sim. Eu gostaria de colocar a Elô no papo antes de você complementar a sua informação. Um segundinho. Zilda falou sobre o psicológico desses empregados, tanto dos que vão sair como dos empregados que vão entrar. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário. O emocional de todos, como ela falou, realmente fica abalado. Não só dos que vão entrar e dos que vão sair, dos que ficam também. Porque toda a estrutura de trabalho e todos os processos de trabalho, eles são alterados. Quem sai tem que analisar se realmente quem adere, como é voluntário, você pode aderir ou não. Então tem que fazer uma análise pessoal e profissional, qual é o momento que está na carreira, para saber se realmente vale a pena. Deixar um pouco o emocional de lado, porque nesse momento, geralmente as verbas rescisórias são altíssimas, né? Que é o caso da Petrobras. Então, não pensar só na questão financeira. Pensa o que vai fazer depois do PDV. Se não tiver nenhum projeto, não vale a pena aderir ao projeto, ao PDV. Se conversar com a família ela tem que estar envolvida nesse processo. Quem está lá dentro também tem que conversar com a família. Porque nesse momento o PDV ele envolve um grupo determinado de profissionais. E aí depois pode estender para outros profissionais, ou o clima na empresa fica desgastado, ou a pessoa já não está mais feliz. Então, sim, tem que conversar com a família, tem que entender como está o seu momento profissional, tem que entender como está a sua capacitação profissional, como é que está a sua relação dentro do ambiente de trabalho, porque realmente fica muito abalado. E aí a produtividade impacta diretamente na produtividade. João, comentário para você da Tami Emílio. Obrigado pela sua participação, você sinta sempre em casa aqui no Conexão Futura, tá? Demissão voluntária? Não acredito. A pressão é enorme para aderir. A pressão é enorme para aderir? Tiago e Tami, nós estamos num processo inicial, né? Vai ser lançado o início é 13 de fevereiro e vai até 31 de março. Nós temos um histórico. Em outros momentos que foi feito o PDV na Petrobras, no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve de fato muita pressão. Era um cenário em que a empresa vinha encolhendo, né? A Petrobras vinha se reduzindo. A Petrobras teve no pico cerca de 60 mil trabalhadores em 1989, com Collor de Mello, e de lá para cá veio só encolhendo. Nós chegamos em 2002, quando tínhamos na Petróleo 32 mil trabalhadores. O cenário hoje é um pouco diferente disso. A Petrobras está em franca ascensão. Hoje nós estamos aí com em torno de 62 mil trabalhadores na Petróleo, 85 mil trabalhadores no setor, no sistema Petrobras, e o setor petróleo no Brasil se expandindo. Então é um cenário um pouco diferente. Agora, não duvidemos que possa haver pressão de alguns gerentes que queiram se livrar de determinados trabalhadores para que eles tenham que sair. Não é o que a empresa está dizendo. Ela está dizendo que realmente será voluntário, só para quem tem tempo de aposentadoria, mas sabe como é que funcionam essas coisas, né, Tiago? O que diz o gestor, o que diz a presidente da República é uma coisa, o que vai acontecer lá no chão da fábrica, eventualmente pode ser outra. Nós estamos muito preocupados com a reposição dos trabalhadores, preocupados com a sobrecarga de trabalho para quem fica, que isso pode acontecer, preocupados com a perca de talentos, porque sabemos que o pré-sal, por exemplo, Tiago, que é a maior província descoberta no mundo nos últimos 30 anos, esse colosso do que é o Campo de Libra, só tem uma coisa que vale mais do que o petróleo e o gás do pré-sal. É o conhecimento adquirido pelos trabalhadores da Petrobras durante esses 60 anos da empresa. A nossa tecnologia, o conhecimento que nós reunimos, vale muito mais que todo esse petróleo e esse gás. E, eventualmente, esse conhecimento pode estar em risco com um plano desse tipo. A empresa diz que vai escalonar de acordo com a transferência desse conhecimento, a saída pode ser imediata e pode chegar até 36 meses. Nós temos sérias preocupações que esses 36 meses não dê conta desse recado e que a gente perca conhecimento. João,
e Zélia, que está pelo telefone, socióloga direto de Brasília. Zélia, a Aline Lopes comentou em cima de tudo que você falou. Minha tia já estava sonhando com a aposentadoria pelo BNDES. A empresa deu incentivos a ela e não poderia estar mais feliz. Acho que a vantagem varia entre os casos. Elô falou um pouco de como os empregados podem se perguntar, se fazer perguntas e chegar a uma conclusão, enfim, aderindo ou não aderindo. Eu quero saber agora das empresas. Eu fiz essa pergunta e passou um pouco desapercebida, ficou um pouco desapercebida. Como que as empresas podem diminuir o impacto? Olha, eu acho que se elas fizessem isso aí que o Moraes está falando, fizessem escalonando, desse mais prazo, entendeu? As pessoas tinham mais condição de reflexão. Porque quando o prazo é pequeno e as pessoas às vezes enchem os olhos, elas enchem os olhos com 600 mil, mas quando ela tem 600 mil, e eu que entrevistei muitos PDVistas, quando ele está lá no mercado lá fora, uma coisa que Elô falou, se ele não tiver boa capacitação, e hoje cada vez mais a capacitação é mais exigida, ela é mais perecível também, eu quero dizer isso, os saberes e as habilidades e as competências exigidas, elas são muito rápidas e elas entram rápidos em defasagem, entendeu? Então, aquele trabalhador, se ele não se preparar, se ele não tiver consciente do que é aquele mercado, ele realmente, esses 600 mil, como eu vi, eles não garantem tanto tempo, porque às vezes uma reinserção no mercado não é fácil. O que a minha experiência com os PDVistas tem demonstrado, que essa reinserção, ela não é, às vezes, com a velocidade que o trabalhador pensa. E, normalmente, nós vivemos um estágio na própria sociedade em que a meia-idade ela é desvalorizada, entendeu? Então, o jovem hoje se aposta muito mais na potencialidade do que naquele currículo. O que muitos dos PDVistas, PDVista é aquele que se adere, é o nome que a gente dá, aquele que se adere ao PDV, que eu escutei de viva voz deles. Então, quando eles chegam, eles falam assim, o seu currículo já é o acontecido. Eu não quero passivo, nós queremos ativo. Então, eles falam, eu quero apostar no jovem, que tem vigor, que tem mais ambição, que se arrisca mais e também que se submete mais, é mais submisso às regras da empresa, né? Então, essa preparação, essa reflexão, outro ponto que Elô tocou, que é fundamental, que essa pessoa discuta com a família. Porque a família tem que estar junto com ela. Porque, às vezes, ele tem um plano que ele vai conseguir um emprego, uma reinserção logo, ou vai montar algum negócio próprio. E isso, na realidade, a realidade é um pouco diferente do planejamento. Pode não ser efetivar nesse curto prazo que ele queira. Então, a família vai atravessar muitos desafios e é importante que ele esteja apoiado por essa família, né? Então, essa outra coisa que eu gostaria de também realçar mais um pouco é que às vezes passa muito batido aí da questão dos que ficam e que o Moraes falou, é a questão da intensidade de trabalho. Quando se enxuga um quadro, há, na verdade, uma reposição que eles fazem de aporte tecnológico, mas nem sempre vai cumprir as tarefas que eram executadas pelo ser humano. Então, aí essas tarefas são redistribuídas entre os que ficam. Então, além do trabalho que eles têm, eles passam a receber tarefas dos que foram. E a grande perda que as empresas têm que refletir, porque é o momento do que a gente fala de um capitalismo que só faz análise de curto prazo, é essa perda de talentos. Isso aí é algo... Foi exatamente o que o Moraes falou, né, Zilda? Exatamente. É algo não mensurável. E quantas empresas, depois de um PDV, tiveram sérios problemas de competitividade, perderam até posições significativas do mercado. Porque você formar esse saber fazer, né? Que isso aí leva anos, agora, esse conhecimento que é gerado e que é uma grande riqueza da empresa. Você me falou
do gerenciamento, de toda essa questão de trabalhadores, às vezes fazendo duas funções. Jefferson de Paula, no exato momento, mandou uma mensagem pelo Facebook. Obrigado pela sua participação, tá, Zilda? Foi ótimo. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Ótimo, se vê. Jefferson de Paula. Jefferson, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura, tá? Quando der, apareça. Qual a responsabilidade gerencial ao incentivar a saída se o número de trabalhadores é insuficiente para completar os turnos de revezamento? Bom, só complementando antes do que a Zilda estava falando, eu acho que a empresa precisa ser muito transparente com quem fica. Quem fica com o mercado, com os investidores, com os clientes finais. Eu acho que para auxiliar em todo esse processo, a transparência é fundamental para que isso aconteça de forma menos traumática, sim. E respondendo a questão do gerenciamento, pode repetir a pergunta? Posso, claro. Jefferson de Paula, qual a responsabilidade gerencial ao incentivar a saída se o número de trabalhadores é insuficiente para completar os turnos de revezamento? A responsabilidade gerencial nesse processo é toda, porque ela está representando a alta administração e também representa o funcionário que está ali aderindo ou não. Nesse caso, ela vai ter que... A responsabilidade gerencial é administrar o processo, é reformular o processo, é informatizar o processo, até conseguir redistribuir essas tarefas para que todos estejam ali trabalhando de forma segura e de forma salubre, né? Você não tem como colocar o seu colaborador em risco, mas a responsabilidade gerencial ali é administrar tanto conflitos emocionais, o estresse, quanto redistribuir tarefas, redimensionar processos para conseguir as coisas continuem funcionando da melhor forma possível e não caia a produtividade que a gente falou há um pouquinho de tempo atrás. Elô, muito obrigado pela sua vinda. Obrigada boa a vocês. Tarde, tá? Boa tarde a todos. Vamos dar o site da FUP para o pessoal, enfim, saber tudo que vocês estão defendendo. É o fup.org.br. Tá aqui, olha, na sua telinha. Aqui você encontra todo o trabalho do João, enfim, de todos os companheiros da FUP. Obrigado pela sua vinda, tá, João? Por nada, Tiago. Eu é que agradeço, em nome da Federação Única dos Petroleiros, aos nossos telespectadores, os nossos internautas que estão atentos a essa questão. A Petrobras tem um peso muito importante no Brasil. O que afeta o Brasil, afeta o povo brasileiro. Portanto, é importante que todos estejam atentos a esse temário. E eu cumprimento aqui o Canal Futura pela iniciativa e pela FUP nos colocamos à disposição para qualquer outro momento debater esse e outros temas importantes para os petroleiros e importantes para o Brasil. Boa tarde. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um beijo especial. Vamos ver aqui para Tami Emílio, Aline Lopes, Jefferson de Paula. Até amanhã. Tchau, tchau.